amiguinhos, sejam bem-vindos ao Mãozinha Amiga, podcast sobre o universo das pessoas com deficiência e outros papos. Eu sou Sara Santos, jornalista, influenciadora digital e mulher com deficiência, e eu tô aqui para te dar uma mãozinha para um mundo mais inclusivo. E, gente, hoje a gente vai falar de um assunto que aquece os corações, sobre maternidade. Dizem por aí que ser mãe é padecer no paraíso. Então, ser mãe de criança com deficiência deve ser viver num campo minado, né? Com tantos desafios e um mundo tão cheio de barreiras para encarar, não só pessoas com deficiência sofrem, mas também as suas mães, que estão ali do lado, segurando a mão, dando apoio, fazendo barraco quando precisa. E não tem como impedir que um filho com deficiência sofra com o preconceito ou que não tenha que lidar com as barreiras do mundo. Mas também não tem como se ausentar das responsabilidades e de todo o cuidado que tem que ser redobrado quando você tem um filho com deficiência. Que tarefa desafiadora, né? É por isso que hoje eu chamei a melhor convidada de todas, a minha convidada de honra, minha mãe, Rosa Maria, para falar sobre esse tema comigo. Então seja bem-vinda, mãe. Bom, a Rosa Maria, também conhecida como minha mãe, é policial civil aposentada, recém-formada no curso de turismo, mas hoje ela vai falar sobre maternidade com a gente. Bora conversar? Bora lá. Bom, primeiro, mãe, fala pra gente quais que foram os seus primeiros pensamentos ali no momento em que a senhora soube que teria uma filha com deficiência. Quando que foi isso? Então, o primeiro pensamento que vem é impotência. Né? Eu me sentia assim muito impotente, eu me senti culpada, embora não fosse, né? Mas o pensamento que veio na minha cabeça foi esse, de impotência. Bom, e tem uma outra questão que acho que mãe, no geral, recebe muito palpite das pessoas, né? Faz isso, faz aquilo, palpite da família, palpite dos amigos, palpite às vezes de gente que nem conhece aquela mãe. E eu acho que quando se tem um filho com deficiência, isso acontece muito mais. Esses palpites assim vêm como uma metralhadora. E aí eu queria saber, na sua visão, teve muito disso? Como que foi? E como que você lidava? Então, palpite veio bastante, porque minha filha, Sara, ela não nasceu só com uma mãozinha pequena, ela nasceu com uma insuficiência cardíaca severa. E quando ela nasceu, ela já nasceu para transplante de coração. E aí me ensinavam um remédio, toma isso, toma aquilo, dê aquilo, daquilo. E aí eu não tinha aquela firmeza, não tinha aquele pensamento de que a Sara sobreviveria. Na minha cabeça, a todo instante, eu ia perder a Sara. A todo instante, eu não tinha tranquilidade. Eu não dormia tranquila, porque Sara passava muito mal à noite, perdia o fôlego. Então foi muito difícil. Palpite ensinavam remédio, ensinavam isso e aquilo, mas também tinha os médicos, né? Na época, a Sara tinha 3 médicos e cada médico receitava um medicamento. Então, o medo de perder foi muito, muito grande. E aí, durante esses primeiros anos de vida, assim, a gente sabe que rede de apoio é muito importante, né? Até quando você cria ali uma criança sem deficiência, e ao criar uma criança com deficiência, é muito mais importante. Eu queria saber como que foi isso, se a senhora tinha uma rede de apoio, como que funcionou? Então, na época, existia uma associação de deficiente físico, né? Que na época a gente tinha muitas reuniões e não tinha nenhuma mãe que tivesse uma deficiência e que o filho também fosse deficiente. Eu era a primeira. Eu convivia com pessoas com deficiência. Mas, na época, eu trabalhava na Polícia Civil e as minhas amigas eram minhas conselheiras, era com elas que eu desabafava, que eu falava das minhas frustrações, que eu falava dos meus sucessos, né? Porque na época cada dia de vida, cada dia que a Sara sobrevivia, para mim era um milagre. Então eu vivia a cada dia um milagre. Legal. E eu estou aqui, velha. E quais que são, então, os maiores desafios, de maneira geral, assim, olhando toda essa caminhada de 23 anos, sendo mãe de uma pessoa com deficiência, quais são os maiores desafios em ser mãe de uma criança com deficiência? Então, o maior desafio para mim, Sara, foi não deixar você sofrer. Não deixar a Sara sofrer.
Meu Deus, porque a minha infância foi muito triste, foi uma infância em que se colocava apelido, né? Tinha bullying, então não tinha tantas leis como tem hoje. E eu vivia aquele medo, eu não queria que a Sara sofresse aquilo que eu sofri na infância, então era proteger. Teve a separação, né? Minha separação com o pai da Sara, e aí a carga veio só para mim. Eu tomei posse, como sempre tomei posse, né? Toda Com vida, muitas mães no Brasil que viram pai e mãe. Aí eu queria suprir a falta do pai, a ausência do pai. Eu queria proteger a Sara do mundo, eu queria proteger a Sara dos coleguinhas da escola. Eu queria proteger a Sara em tudo. E a Sara sempre se sobressaía em tudo. Não por estar na sua frente, Sara. Mas, assim, na igreja, né, ela sempre era a mais sábia, e eu dava aula para as crianças, dava aula para a Sara também. E aí, quando eu saía de casa, Sara, se eu fizer tal pergunta, você deixa o fulano responder. E ela levantava a mãozinha dela e já respondia, e tinha premiação. Então, assim, foi difícil dosar a Sara na infância. Um exemplo assim, a Sara sempre se sobressaía, e eu tinha que pôr limite para que a Sara não sofresse lá na frente. E a Sara adolescente me deu bastante trabalho, porque a Sara adolescente queria usar a roupinha da moda, né? Queria usar as roupas que as amigas usavam, mas tinha que cortar uma manguinha. Então não foi fácil, Sara. Eu não queria ver você sofrer. Quando a Sara foi para a faculdade, já é hora de falar? Fala, você é entrevistada. Meu Deus do céu, perdi minha passarinha. Minha passarinha voou. Quando a Sara foi para a faculdade, eu queria ir lá fazer a matrícula da Sara, e ela, mãe, vou pagar mico. Não, Sara, eu sou mãe. A Sara teve que assinar, gente, eu perdi totalmente o meu chão. Porque a Sara teve que assinar a matrícula dela na faculdade. Teve uma cirurgia que a Sara foi, e isso tudo, gente, sem contar as cirurgias, né? As idas e vindas dos hospitais, eu sofri muito, muito mesmo. Porque eu tinha a dificuldade de carregar a Sara, eu dependia de pessoas para me ajudar a levar a Sara, e eu me sentindo culpada por aquela situação. Hoje não, hoje eu sou muito grata a Deus por ter criado a Sara, pela Sara ser hoje o que ela é. Você vai chorar. Eu fico emocionada, porque assim, hoje eu me vejo vencedora. Hoje eu sei que tudo que nós passamos valeu a pena. Voltando a Sara na faculdade, eu queria saber quem eram os colegas da Sara, porque na faculdade fuma maconha, porque na faculdade ia isso e aquilo, era um terror. E eu não queria que a Sara fizesse nada disso. Eu queria proteger. Eu falava, Sara, leva seu remédio. Sara, pelo amor de Deus, você não vai fumar maconha porque você vai morrer. Né? Você não vai fumar maconha porque você vai morrer. Graças a Deus, a Sara se sobressaiu, né? E hoje eu tenho muito orgulho, Sara, de você. Coisa valeu boa. A pena, valeu a Os pais terem orgulho da gente é a melhor coisa da vida. Então, hoje, né, depois de tudo isso que se passou, depois de muito medo, depois de muitos desafios, não que esteja tudo bem agora, né, acho que cada dia é um dia, mas como que a senhora se sente vendo que criou uma criança com deficiência, uma adolescente com deficiência, e agora tem uma filha adulta? É muito gratificante. Aí, eu falo para aquelas mães que também têm uma criança com deficiência, que ela é mais que vencedora. O mérito é para a mãe. O pai, ele é um simples companheiro. O pai acompanha, mas quem sente mesmo é quem gerou, é quem deu a vida. Então eu falo para essas mães que elas são mais que vencedoras, né? Não tem que levar culpa, não tem que se sentir culpada, tem que se sentir, sim, uma heroína. E todo o mérito, Sara, hoje, eu não trago só para mim, eu trago também para você, porque entre nós houve uma parceria, né? A mãe não tem que ser, não é culpa minha você ter nascido com uma deficiência, foi plano de Deus. E eu me sinto privilegiada, eu me sinto como Maria foi abençoada por ser mãe de Jesus. Assim eu me sinto por ser mãe da Sara.
assim eu sinto em ser sua mãe, Sara, sabe? E você ter seguido aquilo que eu te ensinei, aquilo que eu te passei, né? O mérito é nosso. Mãe, tem uma outra coisa que eu acho muito legal da gente falar, que é sobre a questão da superproteção. A gente vê, é muito comum de mães de crianças com deficiência criarem aquela pessoa ali numa caixinha escondida do mundo, não deixar sair, não deixar estudar, não deixar ter um emprego, não deixar fazer nada porque acha que aquela criança vai sofrer muito ou que não vai conseguir. E aí eu queria que a senhora desse um conselho, falasse sobre isso para essas mães, sobre qual que foi para a senhora a melhor maneira de se conduzir a criação de uma criança com deficiência. Pôr aquele tampão, né, que a gente põe para dormir nos olhos e falar, segura na mão de Deus e vai. Porque assim, não é fácil, Sara, sabe? Quando eu estava falando da faculdade, né, quando a Sara foi para a faculdade, aí a Sara mesmo já me podava. Aí eu comecei a perceber que você podia caminhar sozinha. Você podia escolher as suas roupas sozinha, né? Porque eu queria escolher roupa, essa aqui é mais fácil para ela vestir. Essa aqui vai ser difícil. E ela, não, mãe. E eu deixei você caminhar. Então eu acho que a criança com deficiência, o adolescente, ele precisa se sobressair sozinho. Né? Não tem que ter assim, como eu tenho duas filhas, uma não tem deficiência e a Sara veio com essa deficiência e a cardiopatia. Eu pensava que criava as duas iguais, mas eu não criava. A Sara eu só protegia. Quando eu soltei a Sara voou. Quando você foi para a faculdade, que você começou a caminhar sozinha, foi aonde você cresceu, né? Mais e mais, e hoje eu descanso. Hoje eu vejo que a pessoa com deficiência, ela não é um vegetal. Ela não é vegetal. Ela se vira, ela toma banho sozinha, ela come sozinha. E quanto mais a dificuldade você enfrentar, mais você vai se sobressair, mais você vai conseguir. Porque comigo, né, como a minha deficiência, eu só tenho a deficiência nos braços. Foi difícil. Mas se minha mãe não me soltasse, eu não seria uma policial civil, eu não faria uma faculdade, eu não constituiria uma família, né? Então, tudo isso aí foi porque minha mãe também me soltou. Bom, é isso. Depois dessa lição que a gente recebeu, mãe, eu te agradeço muito por ter participado do meu podcast. Quer divulgar suas redes sociais para o pessoal te seguir? Eu sempre pego rabeira no né, @soupassarinha, mas eu tenho meu Instagram também, né? Eu entro raras vezes, né? Tenho o TikTok também, né? Divulga seu TikTok. Ela faz vídeo no TikTok, gente, ela arrasa. Então, o TikTok é Rosinha no TikTok. Pessoal, agradeço muito por terem assistido a gente. Vamos ficando por aqui. O meu Instagram é @soupassarinha, me acompanhem por lá e acompanhem também as redes sociais do jornal O Estado MS para estar sempre de olho nos novos episódios e nas novidades que a gente soltar por aqui. E até a próxima!